Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu quero falar sobre hipnose ericksoniana. Claro, não vou ensinar vocês como fazer hipnose, não é esse o intuito. Só quero falar o quanto essa linguagem é profunda e o quanto isso também está embutido na visão sistêmica que nós temos sobre o ser humano. Quero começar aqui falando sobre o Milton Erickson, que foi a pessoa responsável por desenvolver essa teoria. Ele foi um psiquiatra norte-americano especializado em hipnose médica e terapia familiar. Ele também foi o fundador da Sociedade Americana para Hipnose Clínica. Erickson sofreu de deficiências físicas durante a maior parte da sua vida. Aos 17 anos, ele contraiu poliomielite e chegou a ficar tão paralisado que os médicos acreditavam que ele morreria. Enquanto se recuperava na cama, quase totalmente coxo e incapaz de falar, tornou-se fortemente ciente do significado da comunicação não verbal. Linguagem corporal, tom de voz, isto é, o modo como essas expressões não verbais contradiziam diretamente as verbais. Olha que interessante, desde o início da nossa formação que eu venho falando com vocês, existe uma comunicação não verbal acontecendo e existe uma comunicação verbal acontecendo. Às vezes o que eu digo com as palavras não é o que eu estou querendo dizer com o meu comportamento, sabe? Assim como a constelação, a hipnose também vem trazendo essa mesma pegada da comunicação não verbal e que ela está contradizendo ali muitas coisas teóricas da nossa vida. Milton Erickson está numa situação de paralisia, está numa situação de praticamente vegetar, sabe? Paralisado completamente. Então ele se vê, ele vai utilizar os recursos, lembra dos sistemas sensoriais nossos? Então ele vai começar a utilizar mais a visão, mais o ouvido, vai trazer a audição mais aflorada em relação à voz. E aí ele vai começar a perceber que existe uma comunicação não verbal e que aquelas palavras estão sendo incongruentes. Você lembra dos três tipos, dos 7%, dos 7%, 55%, a regra 7, 38, 55. 7, 38, 55. Um é palavras, um é o som e o outro é a intenção. Ali a gente falou sobre a comunicação, né? Então, o Milton Erickson começou a observar isso. E aí, ele primeiro tem esse conceito de mente inconsciente e que essa mente inconsciente está pronta para se desenvolver e tem alguma coisa que está errada lá dentro, tá? Não é alguma coisa que está errada, mas é alguma coisa que precisa ser ressignificada, digamos assim. Então, como o Milton Erickson mentalizou, criou a teoria sobre a mente inconsciente. Ele acredita que a nossa mente inconsciente está pronta para se desenvolver e ela está pronta para resolver, ressignificar tudo isso. Porém, os instrumentos que nós utilizamos hoje em dia para desenvolver essa mente, às vezes não são eficazes. Então, Milton Erickson percebeu que a incongruência da comunicação verbal com a não verbal estava se solicitando um desenvolvimento, tá? Quando eu digo com o meu comportamento uma coisa e digo com minhas palavras outra, eu tenho duas intenções, sendo que uma delas, ou a maior parte dela, é se desenvolver, porém eu não consigo com os instrumentos que eu tenho na mão. Aí o Milton Erickson desenvolve a hipnose ericksoniana, um método adaptado à personalidade dos indivíduos, respeitando as reações individuais nas situações de transe hipnótico,
nas situações de transe hipnótico. Vamos repetir. Um método adaptado à personalidade dos indivíduos, respeitando as reações nas situações de transe hipnótico. Nessa perspectiva, a técnica considera o paciente como o principal responsável por reverter seus próprios conflitos internos. Lembra do conflito interno? Verbal, não verbal, um está dizendo uma coisa, outro está dizendo outra. Então a hipnose vê ele como responsável por isso. Para isso, faz com que ele entre em contato com os recursos disponíveis em seu inconsciente. O papel do hipnoterapeuta, portanto, é apenas orientá-lo nessa autoavaliação, tá? Vou falar aqui para vocês algumas coisas, algumas pinceladas sobre esse processo. Por quê? Porque eu falei sobre o Milton Erickson, eu falei como ele enxerga o inconsciente e eu falei o que é a constelação. Isso vai ser suficiente para eu dar essas pinceladas para vocês sobre como acontece esse processo na prática. A gente vai fazer uma hipnose ericksoniana geral com vocês, tá? Já fiz uma vez lá no primeiro módulo, no boneco de sal. Se você tiver na pós-graduação em constelação, você fez uma hipnose ericksoniana comigo lá na disciplina de constelação sistêmica familiar. A hipnose chama boneco de sal. Vou fazer uma outra e essa outra é muito propícia para esse momento que nós estamos do curso, tá? Para tudo que você veio trabalhando de lá até aqui, tudo que você veio fazendo de lá até aqui, é muito interessante para você. O que eu posso dizer é que nós temos frequências cerebrais e essas frequências estão divididas de várias formas. Tem essa, em modos bem populares, uma linguagem bem popular, uma frequência a qual a gente está muito ativo, tá? Muito atento, muito racional, uma frequência a qual você está mais sonolento, sabe? Mais relaxado, e uma frequência que ela normalmente é antes do sono. Você vai entrar numa frequência muito mais suave, quase entrando no sono. E tem a frequência do sono que você dormiu, sabe? São essas 4 frequências, trazendo isso numa linguagem mais acessível a vocês. E aí, a hipnose ericksoniana consegue atuar em todas. Claro que o nível de qualidade dessas frequências, quando vai fazer uma hipnose ericksoniana, vai mudando. O Milton Erickson era um cara que pegava alguém numa frequência cerebral muito ativa, muito racional, e de olhos abertos levava ele a relaxar. E não necessariamente a hipnose ericksoniana precisa acontecer de olhos fechados, tá? Não necessariamente. Claro que de olhos fechados você relaxa mais, você pode entrar numa frequência mais profunda e deixar acontecer de forma mais tranquila. Mas não é uma regra estar de olhos fechados, tá? Aquela hipnose que você vê nas novelas, né? Que são shows, né? Pessoas que fecha o olho, desliga, dorme. Aquilo ali é um show, gente. É um show. Nós estamos falando aqui de hipnose ericksoniana, um modelo clínico, um modelo de atendimento que transforma a mente inconsciente dessas pessoas. Basicamente, ainda seguindo numa linguagem mais acessível, a hipnose ericksoniana conta uma metáfora, tá? Conta uma metáfora e quando o atendimento é individual, bem pessoal àquela pessoa. Vou contar para vocês com uma hipnose ericksoniana que eu fiz com uma pessoa e vou contar como que foi o desenrolar desse atendimento, tá? Resguardando toda a privacidade do atendimento, eu vou mudar aqui alguns elementos, tá bom? Mas eu vou contar para vocês como que aconteceu esse atendimento
para que você saiba o que de fato é essa hipnose ericksoniana na prática, tá? Primeira coisa, eu tive uma conversa, tá, com a cliente, conversamos e ela falou que era muito julgada pela família, pela condição dela de gênero, de identificação de gênero, de sexualidade e etc. Muito julgada, muito mesmo, tá? E que duas pessoas da família dela, ela não tinha nada contra, tá? Que seria a avó e a mãe. Não tinha nada contra essas duas pessoas da família dela. E aí, beleza. Ela contou essa história e aí eu já percebi com a acuidade sensorial que essas duas pessoas, a qual ela falava que não tinha nada contra, era justamente as duas pessoas que mais magoaram ela neste sentido, tá? Então, ela gostaria de reduzir a reatividade dela, o que ela me trouxe era de reduzir a reatividade dela e de se sentir um pouco melhor com quem ela é, sabe? E de ser aceita pela família. Então, a gente tem essa estrutura, lembrando que eu estava numa abordagem com ela de hipnose ericksoniana, não é de constelação, tá? Então, a gente começou ali e aí eu coloquei ela numa posição confortável, não se deitou, tá? Não deitou, ficou apenas sentada e eu fiquei próximo ao ouvido dela. Não estava na pandemia, tá? Então, não precisava de máscara, essas coisas. Fiquei próximo ao ouvido dela, mais ou menos nessa distância aqui, tá? Por que eu fiquei próximo ao ouvido dela? Porque quando você vai fazer uma hipnose ericksoniana, você entra dentro da história daquela pessoa, você entra no timbre de voz daquela pessoa, você cria um espelhamento na frequência cerebral. Então você vai entrar em níveis inconscientes de forma leve, tá? E de forma empática e pessoal, inclusive. Você tem uma história, né? Ela te contou uma história e você tem a voz dela, a personalidade dela ali exposta naquele momento e você vai desenvolver ali personalizadamente uma metáfora para aquela pessoa acessar o inconsciente e consertar tudo o que ela precisa, tá? Lembrando que ela é responsável por isso. Não é eu que entro lá e deixo uma sugestão. É ela que entra lá e vê como é que está e o que é que ela deve fazer ou não, sabe? A sugestão indireta já é a própria imersão no inconsciente, já é a própria situação. Claro que, independentemente de eu querer ou não sugerir, vai acontecer dentro da história, dentro da metáfora, um arranjo. E esse arranjo visa consertar ou desenvolver aquela área que estava travada, tá? Então, beleza. Estou ali no ouvido e aí eu começo a criar a metáfora. Criar a metáfora personalizada. Lembrando, quando você se desenvolve, eu tenho uma especialização em hipnose ericksoniana. Quando você estuda, você aprende a desenvolver as metáforas, tá, gente? Você aprende a entrar no timbre da pessoa, você aprende todos os recursos necessários para fazer o que eu vou contar para vocês. Mas não tinha nada premeditado. Ali mesmo, como eu comecei a metáfora, eu não sabia toda a história, eu só tinha uma ideia. E o hipnoterapeuta, ele emerge tanto nessa metáfora e nessa empatia junto com o cliente, que ele entra também ali profundamente naquela metáfora, tá? Então, eu comecei a contar a história para ela. A história era a seguinte: existiam dois amigos e esses dois amigos estavam numa cidade do interior. E nessa cidade do interior tinha uma feirinha.
E nessa feirinha, eu vou resumir para vocês, gente, porque a metáfora acho que durou 1 hora e pouquinho. Foi 1 hora e pouquinho, tá? Claro que a gente inicia a hipnose preparando a pessoa para chegar nessa fase em que já entrou na metáfora, tá? Mas aí eu já vou contar resumido. E aí eram 2 amigos e esses 2 amigos estavam no interior. Nesse interior tinha uma feirinha e essa feirinha acontecia todo domingo. Todo domingo, 4, 5 da manhã, esses 2 amigos estavam ali já junto brincando, tá? E esses 2 amigos esperavam as banquinhas serem montadas, 4, 5 da manhã, para eles carregarem as frutas na carrocinha para as pessoas e ganhar moedas por isso. Esses 2 amigos, na verdade, trabalhavam com isso, né? Chegavam, carregavam as frutas e as verduras das pessoas e levavam até a casa das pessoas, né? E aí, quando montou essas banquinhas, eles começavam a trabalhar. E a gente desenvolve a metáfora desenvolvendo o relacionamento ali desses amigos, desenvolvendo o ambiente todo propício para isso, para que fique cada vez mais real essa metáfora para eles. E assim, em determinados momentos, a minha cliente até sorria externamente, porque lá dentro ela estava curtindo aquela metáfora, aquele momento, aquela história, sabe? Só que em determinado momento, primeiro que eles levavam uma das verduras e frutas que eles levavam, ela era para uma senhora, tá? E essa senhora, ela ia sempre perto da hora do almoço, tá? E quando chegava lá na hora do almoço, ela oferecia almoço para aquelas 2 crianças. Essas 2 crianças almoçavam, só que era só arroz e feijão, era uma coisa simples, sabe? Mas todo domingo eles almoçavam na casa dessa senhora. Esse era o pagamento delas, essa era a oferta delas em relação ao trabalho dos meninos. E era muito bom, porque eles ficavam lá assistindo e comendo. E assim, gente, a gente aprende a desenvolver essas metáforas, tá? Na hora. Não é uma história montada, escrita e eu chego lá e falo para a pessoa. É dentro da realidade dela. Como eu tinha muitas informações da cliente, informações inclusive de alguma queixa que ela tinha com a avó dela, que eu acabei tirando essa informação já no finalzinho antes de entrar na metáfora, a informação, já abrindo para vocês, a informação é que um dia ela quis dormir com a avó e a avó disse que ela não iria dormir com ela por uma questão de identificação mesmo da sexualidade já daquela criança. Daquela adulta, né? Ela já era maior de idade, porém ela não conseguiu dormir com a avó porque a avó não aceitou por conta dessa escolha pela sexualidade. Então ela tinha uma mágoa, né? Uma mágoa muito, muito grande. E aí eu já tinha essas informações de mágoas da avó, da mãe, da tia, tá? Já tinha essas informações. E aí, prosseguindo com a metáfora, todo domingo eu repetia a mesma história. Vários domingos, esses meninos faziam esse movimento, eram amigos, faziam os atendimentos com aquelas pessoas levando as suas frutas e verduras, almoçavam, se divertiam e iam para casa. Até que esse relacionamento ficou forte e um certo dia a feira parece que estava meio diferente. Tinham novas pessoas chegando na feira, novas barracas, sabe? Novas barracas. E aí, quando chegou essas novas barracas, aquelas 2 amigos que trabalhavam carregando as coisas na feira, foi passando de barraca em barraca. Só que a dona de uma dessas barracas era a mãe da minha cliente. Então ela olhou olho a olho lá dentro da metáfora, lá na mentalização que ela estava fazendo,
E a metáfora é: naquela barraca tinha frutas podres e tinha frutas boas, tinha verduras podres e tinham verduras boas, sabe? E estavam se vendendo ali as verduras podres, as frutas podres e boas misturadas, sabe? E ali naquele momento houve uma dissolução, porque ela de frente com a mãe, eu solicitei para que ela começassem a jogar as frutas podres e as verduras podres fora e ficasse somente com as boas. Então aquele amigo ali, que era minha cliente, começou a jogar as frutas e as verduras podres fora. E depois, na metáfora, eu encaminhei ela para fazer um abraço com a mãe, um abraço de reconciliação, e de que essas frutas e verduras podres teriam sido jogado fora e eliminadas do relacionamento dela com a mãe. E aí, quando terminou essa barraca, ela foi para outra barraca, e na outra barraca tinha a tia dela, sabe? E aí foi outra resolução, e cada pessoa que ela tinha mágoa era dono de uma barraca daquela, que tinha frutas podres, verduras podres. A gente jogava fora essas verduras e frutas podres e reconciliava, tá? Então qual a ideia, a pegada da metáfora? Tudo que era julgamento, tudo que era ruído da comunicação no relacionamento, deveria ser jogado fora, e estava ali representado como as frutas e verduras podres, sabe? Depois que ela fez tudo isso, já muito emocionada, para você ter uma ideia, ela pegava no meu braço assim e apertava, sabe? Como se estivesse abraçando as pessoas. E ela estava assim já numa imersão um pouco mais profunda, sabe? Um pouco mais profunda. Ela não estava mais assim na superfície de olhos abertos. Ela estava bem imersa na metáfora, tá? E aí, depois que foi nessas barracas, a gente foi fazer a última entrega do dia, que era para a senhora. Chegou lá na senhora, a senhora fez o almoço, e aí eu convidei ela a olhar direitinho no rosto da senhora, porque aquela senhora, na verdade, era a avó dela. E aí foi uma emoção muito grande, porque ela deu de conta que ela se deu de conta que ali era a avó dela o tempo todo, dando aquele almoço, cuidando dela. E todo o julgamento ali que ela tinha com a avó dela foi embora. E eu finalizei a metáfora levando ela na metáfora para dormir com sua avó, né? Então ela deitou lá na cama com a avó dela, na metáfora, se abraçou, dormiu e acordou da metáfora, saiu, tal. Qual foi o resultado disso, Raul? Depois que terminou essa metáfora, surpreendente, foi uma emoção muito grande, ela chorou muito quando ela abraçava a avó dela, na metáfora, na hipnose. Ela chegou uma hora que ela me abraçou e ficou me alisando, assim como estivesse alisando a avó dela, tá? E eu particularmente deixo fluir. E aí ela sai, ela acorda, né? Acorda é um modo de falar, mas ela sabe conscientemente tudo o que aconteceu na metáfora. Minha cliente sabe exatamente tudo o que aconteceu na metáfora. Ela sabe que ali foi uma metáfora, ela sabe que ali foi uma história, ela sabe que aquilo ali foi real na metáfora, mas que aqui fora precisa se resolver outras coisas. Então minha cliente saiu quando essa metáfora, pegou o telefone, primeira pessoa que ela ligou foi para a mãe dela, depois para a avó dela, depois para a tia dela, e acho que um ano depois essa cliente falou comigo e disse que estava muito bem de relacionamento com sua família. Então é incrível que a hipnose ericksoniana pode sim entregar grandes resultados. Te deixei muito curioso, claro, com todo esse movimento. Tem todo um aprendizado por trás disso, eu estou apenas contando uma história, tem toda uma técnica que você aprende. Não é resumido assim como eu estou falando, mas já dá para você ter uma noção do que é a hipnose ericksoniana. Com isso, na próxima aula eu vou
vou trazer para vocês uma metáfora, tá? Vou criar para vocês aqui uma metáfora. Essa é uma metáfora geral, não dá para a gente entrar na pessoalidade de cada um, como eu entrei nesse atendimento individual, mas consegue alcançar níveis profundos também do mesmo jeito. Nessa metáfora, a gente vai trabalhar algumas coisas específicas, tá bom? E depois você vai ver a aula sobre abordagens sistêmicas e assim por diante, tá bom? Um grande abraço para você, até a próxima aula, tchau, tchau.